Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje eu quero falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Você sabe que a Bíblia diz que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Imagina cometer um pecado que não tem mais o perdão de Deus, nem nesse mundo, nem no vindouro, nem aqui, nem na eternidade. E por incrível que pareça, tem muitos cristãos que têm medo de terem cometido esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos desviados, que desviaram, que se atolaram na lama da iniquidade do pecado e não voltam mais porque pensam que não tem mais o perdão, que já pecaram contra o Espírito Santo. E Jesus vai tratar disso em Mateus capítulo 9. E quando Jesus expulsa um demônio, os fariseus dizem a Jesus que ele expulsa demônios por Beelzebul. Atribuem a Satanás o poder de Jesus para expulsar demônios. Marcos 9:32 diz: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, dizendo: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Veja só, aqui eles cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a primeira coisa, eu quero tirar essa dúvida, ou essa agonia no seu coração, de pensar que você possa ter pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é algo voluntário, é algo deliberado, consciente, é atribuir a Satanás uma obra genuinamente de Cristo, de Deus. Mas é mais do que isso. É a rejeição contínua do Filho de Deus. Foi o que os fariseus fizeram. Rejeitaram continuamente a obra de Cristo, a palavra de Cristo, a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo. Então eles negaram os sinais que viam, as pregações que ouviram, as palavras de Jesus, os sinais que Jesus operava, uma rejeição contínua da pessoa e da obra de Jesus. Aí a cereja do bolo, o absurdo foi chegar ao ponto de dizer que as coisas que ele faz é inspirado por demônios, é pelo poder de Satanás. E aí então eles selam de vez esse pecado, cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse provavelmente não é o seu caso, meu irmão. Falar uma palavra errada, endurecer contra Jesus, até falar palavrões, qualquer coisa da sua vida pregressa, em um ato de ira, de insanidade, e só o fato de você estar arrependido e preocupado com isso é uma prova que você não pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo não quer se arrepender, não vai se arrepender e não está preocupado em ter ofendido a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, qualquer um que seja. Então essa é uma evidência que provavelmente você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, senão nem esse vídeo você estaria assistindo. Então qualquer pecado que você se arrepende, você terá o perdão. De modo que quem peca contra o Espírito Santo não vai se arrepender e nem quer se arrepender. Entretanto, nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Uai, pastor, o senhor acabou de dizer que o crente verdadeiro que não pode pecar contra o Espírito Santo e que se eu estou preocupado, arrependido ou quebrantado, é um sinal que eu não pequei contra o Espírito Santo? Não. Eu disse que não pode cometer o pecado sem perdão contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Mas existem outros pecados que podemos cometer, como está escrito em Efésios 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando, obviamente, nós pecamos contra ele. Quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, por sermos templo do Espírito, habitação dele. Quando andamos de forma contrária à palavra de Deus e à vontade de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós insultamos o nosso próximo, ofendemos os nossos irmãos, quando entregamos o nosso corpo para pecados de imoralidade, ou nossa mente para pensamentos impuros, quando o nosso coração se enche de amargura, de inveja, de hipocrisia, de picuinhas, nós entristecemos o Espírito Santo. Então há como pecar contra ele. De modo que quando andamos em retidão, em comunhão, nós desfrutamos da alegria de Deus. É a alegria do próprio Espírito que está em nós. Por isso ele diz, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. O fruto do Espírito é alegria. E essa alegria é fruto de obediência, de comunhão com Deus, de retidão, de santificação. De modo que o contrário, fazer o contrário, causa tristeza no Espírito Santo. Então, quando Paulo ordena, não entristeçais o Espírito Santo, que você não faça isso, que você não use o templo dele para algo que contraria a vontade dele, que você não use a boca, que é uma ferramenta dele de propagação da verdade, para dizer mentiras ou para ofender pessoas. Que você não use os olhos, que são porta de entrada, para coisas impuras. Que você não use os ouvidos também, que são outras portas de entrada, para coisas que não condizem com a vontade de Deus. Dessa forma, podemos entristecer ele. Em um mundo que tanta gente já o entristece, em um tempo onde tantas igrejas e cristãos nominais o entristecem, não vamos também entristecer o amado, o querido Espírito de Deus. Pelo contrário, vamos cultivar uma vida de comunhão, de dedicação, para que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo estejam felizes, alegres conosco. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.